Fala pessoal, tranquilo? Hoje eu vou falar de um tema aqui que é cirurgia na coluna. Então muitas vezes isso é um tema que gera alguns calafrios em algumas pessoas, né, com medo de operar a coluna, porque é uma estrutura muito importante para a locomoção, para todas as funções das pessoas. E muitas vezes a pessoa está com um quadro de dor tão exagerado, tão exacerbado, que ela só quer sair daquele quadro e qualquer solução que der para ela, ela vai ficar satisfeita. E às vezes ela faz uma cirurgia pensando que ela vai ficar livre dessa dor, que ela nunca mais vai ter dor na coluna, e muitas vezes é o que não acontece. Então aqui eu vou explicar nesse vídeo quando que eu devo pensar na possibilidade de fazer uma cirurgia, quando que a cirurgia realmente é indicada para os tratamentos de coluna e quais que são as possíveis complicações aí, se tem alguma possível complicação nessa cirurgia de coluna ou não. Beleza? Então vamos lá. Primeira coisa, a cirurgia de coluna tem alguns casos que ela vai ser a primeira opção realmente. É aqueles casos em que acontece um acidente, um trauma, você teve uma queda, um acidente de carro, e aí você teve uma fratura na coluna. Então, vão ter casos em que a fratura é uma fratura instável. O que quer dizer isso? Que a coluna, quebrou a coluna, você teve uma fratura na vértebra, e essa vértebra ela teve um deslocamento dos seus fragmentos. Então isso gera uma instabilidade, e isso é inclusive perigoso, realmente é perigoso para a medula espinhal, porque a função da coluna é proteger a medula. Então se ela está instável, eu tenho que, dependendo do grau da fratura, atuar de forma cirúrgica, certo? Então esse muitas vezes é um caso em que a cirurgia vai ser uma das primeiras opções, dependendo do grau da fratura. Agora, se for uma fratura que não é instável, que for uma fratura que não gera nenhum risco para a saúde da medula ou outro risco para a saúde interna dos órgãos, pode ser tratada de forma conservadora. Tratar de forma conservadora com a fisioterapia, com recursos que vão acelerar a cicatrização, com exercícios no momento indicado. Então esse que é o tratamento conservador. Então a cirurgia ela vai ser indicada em casos de fraturas instáveis e de traumas que geram lesões na coluna. Fora isso, tem alguns casos muito específicos que vão precisar de cirurgia. Só que esses casos são a minoria. Então, quando você está com uma dor lombar, com uma dor na coluna, seja na lombar, seja na torácica, seja na cervical, a primeira opção de tratamento ela vai ser o tratamento conservador. Principalmente se essa dor começou de forma devagar e foi aumentando ao longo do tempo, ao longo dos meses, ao longo dos anos, ao longo dos dias. Ela começou numa intensidade pequena e ela foi aumentando a ponto de você procurar alguma ajuda, seja alguma ajuda de um profissional da área de saúde. Em grande maioria dos casos, 90% dos casos, você não vai precisar de uma cirurgia, se sua dor tem essa característica. Se é uma dor que foi começando devagarzinho e foi aumentando. A maioria das dores na coluna, elas têm uma origem mecânica. O que quer dizer isso? Que depende de algum movimento ou posição que o seu corpo está, ou seja, de algum movimento ou de alguma postura. Então, grande parte dessas dores, 90%, tem essa origem mecânica, que você vai se identificar aí se você está com uma dor na lombar, que ela dói quando eu faço certo tipo de movimento, quando eu agacho, quando eu subo escada, quando eu levanto, ou quando eu fico muito tempo sentado, ou quando eu fico muito tempo em pé. Então essa dor ela é provocada por algum estímulo mecânico. E aí, se ela é provocada, se ela tem uma causa mecânica, se ela é de origem mecânica, a parte mecânica também vai ser suficiente para tratar essa dor. Só que de forma orientada, de forma uma dose certa de exercício. Então o exercício é capaz de tratar uma dor de origem mecânica. Por isso que
a cirurgia muitas vezes ela não vai ser indicada nesses casos. A cirurgia ela vai ser indicada na minoria dos casos, igual eu já falei. Então, 5% dos casos é que vão precisar de algum tratamento cirúrgico. E a cirurgia, ela, nesses casos em que a dor é de origem mecânica e nesses casos que a dor foi começando devagarzinho e foi aumentando, ela só vai ser indicada, a cirurgia, se você tiver feito um tratamento conservador, que é um tratamento com os exercícios, com a fisioterapia, com as técnicas necessárias para o seu caso, e esse tratamento não tiver dado nenhum tipo de benefício ou solução. Ou seja, a cirurgia, nesses casos, ela é segunda ou terceira opção depois de um tratamento conservador não ter funcionado. Então, na maioria das vezes, como as dores são mecânicas, você precisa de um tratamento fisioterapêutico, que é o tratamento conservador, baseado em técnicas de fisioterapia, técnicas de mobilização, de manipulação se necessário, de atuação de relaxamento de músculos, de ganho de movimento, ganho de mobilidade, ganho de força muscular e ganho de estabilidade. Então, se você teve uma dor lombar, uma crise forte de dor na coluna, seja na lombar, na torácica ou na cervical, que aí essa dor foi incapacitante, você não conseguiu realizar seus movimentos, você procurou atendimento médico e no atendimento médico você tomou as medicações necessárias, fez os procedimentos necessários e nesse atendimento a primeira opção ofertada como solução para essa sua dor, como solução de tratamento para a sua coluna, foi a cirurgia. Se aconteceu esse caso com você, essa solução que foi te ofertada pelo médico, ela não está seguindo o que a literatura científica recomenda. A literatura científica recomenda a situação que eu expliquei para vocês anteriormente. Em casos de dor lombar, a ciência e os estudos científicos já vem comprovando e já vem mostrando que o melhor tratamento para esses casos de dor na coluna é a atividade física e o exercício físico bem orientado, individualizado, com um profissional capacitado. Então esse é o melhor tratamento para as dores lombares. A ciência já vem mostrando isso. E aí, a cirurgia só vai ser indicada em casos que esse tratamento, que é o melhor tratamento que a ciência já vem mostrando, ele foi falho. Então, se eu fiz um tratamento conservador baseado em exercício, com um tempo de duração adequado, que o tempo de duração indicado é no mínimo 3 meses de uma atividade física, de um exercício físico bem orientado, se eu fiz todo esse procedimento e não tive nenhum resultado em melhorar as minhas funções no dia, melhorar a minha coluna, aí sim eu penso numa possibilidade da cirurgia. Então a cirurgia ela nunca vai ser a primeira opção. Então se você passou por uma consulta e ela foi indicada a cirurgia como primeira opção, repense, procure uma nova opinião, tente um tratamento conservador primeiro, que é o que a ciência fala. Certo? E outra coisa assim, para a gente deixar claro essa questão de cirurgia é, a cirurgia ela oferece alguns riscos que o tratamento conservador não oferece. Então, primeiro que é um tratamento, é uma opção invasiva, então você vai ter cortes, você vai ter instrumentos que vão adentrar o seu corpo, só por ter essa característica invasiva. Já é um risco de infecção, de outras complicações, e ela tem um risco de perder movimento. Então, a maioria, dependendo da cirurgia que for feita, ela pode bloquear os movimentos da coluna. E esse bloqueio ele é irreversível. Então, se você fez uma cirurgia, dificilmente você vai fazer uma cirurgia revertendo o que você fez. Ou seja, para falar numa linguagem clara, depois que mexeu, é difícil de desmexer. Por isso que é mais um argumento em que a cirurgia ela não é a primeira opção. Porque na maioria das vezes, se você fez uma cirurgia e você não obteve resultado com a cirurgia, que acontece em muitos casos, você não tem como desfazer a cirurgia. No caso do tratamento conservador, se você fez o tratamento conservador e não obteve resultado, você não vai ter nenhum efeito colateral. Por isso que o tratamento conservador é inicialmente a primeira opção.
Se você não teve resultado com ele, aí sim você vai pensar na possibilidade de uma cirurgia. Entendido? Então, se você está com uma dor na lombar, na coluna, de forma geral, procure um tratamento conservador. Lembrando que o que eu estou explicando se aplica à maioria dos casos, em 90% dos casos. É lógico que nesses 10 outros por cento dos casos que eu estou explicando, pode ser que tenha alguma indicação cirúrgica. Só que a cada 100 pessoas que sentirem dor na lombar, 90 vão se beneficiar com o tratamento conservador e não vão precisar de cirurgia. Então, é lógico que você pode estar entre esses 10 casos que eu estou falando. Mas a consulta especializada com um profissional adequado e bem capacitado vai saber te orientar em qual caso você está. Se você está sentindo dor na lombar, inicialmente tente um tratamento conservador. Esse tratamento conservador, é lógico, tem que ser com um profissional capacitado, com fisioterapeuta, pode ser com médico, com fisioterapeuta, independente. O fisioterapeuta é o profissional mais capacitado para atuar na mobilidade, na força muscular, na estabilidade. Então ele é o profissional mais indicado para o tratamento conservador. E ele tem capacidade suficiente de te avaliar e descartar os outros 10% que eu falei que vão precisar de cirurgia. Então, se você está sofrendo com essas dores na lombar, sofrendo com dores na coluna, a gente também tem um tratamento de forma online. A gente consegue te ajudar de forma online, a gente consegue te consultar de forma online e ver em qual caso você se indica, se você tem indicação para o tratamento conservador. E se você quer saber mais sobre essa consulta, sobre esse tratamento online, a gente vai deixar um link aqui para você entrar em contato. Abraço!